Dá para separar? Essa é a nossa série de meditações e nós estamos abordando esse assunto por uma expressão bíblica que Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ao orar ao Pai, ele diz: Pai, eu quero que eles sejam um como tu és em mim e eu em ti, e que todos sejam um como nós. O desejo de Cristo numa oração é que nós tenhamos uma unidade, sejamos intrínsecos a Cristo na nossa trajetória, na nossa vida, no nosso estilo de vida. Ser uma representação autêntica de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós, termos uma unidade. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, capítulo 8, versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele fala da morte. A morte nos separa de Cristo? Aliás, é um bom momento para a gente falar, e eu gostaria que você guardasse isso contigo. A Bíblia fala de 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é a segunda morte. Como isso é entendido, pastor? Pois bem, é simples. Quando Paulo está falando da morte, ele está falando da morte física, está falando da morte espiritual e da morte eterna, que é a segunda morte. Mas quando aborda-se a morte física, ela não separa a gente de Deus. Morte física não. Porque a morte física separa a gente da convivência humana. Ao tombar esse corpo, que já em outros vídeos a gente fez comentário, que é a carruagem que conduz, porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Este tabernáculo, este corpo que é corruptível, que é físico, ele é habitado pelo que somos de fato, espírito e alma. Mas a morte física não nos separa de Deus. Ao tombar e ir para a campa fria, a tumba fria, separa-nos da convivência com os familiares, com os amigos, mas não de Deus. Jamais. Então, a morte física não nos separa de Deus. O que nos separa de Deus é a morte espiritual. Tem muita gente bem vivo fisicamente, mas morto espiritual, está separado de Deus. E se ele manter-se assim, separado de Deus na morte espiritual, ele fará parte da morte eterna, que é a segunda morte, separado para sempre de Deus. Não estará nas mansões celestiais, mas estará na condenação eterna. Mas esse é um tema para a gente abordar mais profundamente numa próxima oportunidade. O que estamos falando aqui é a morte física. Ela nos separa de Deus? Não nos separa de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo está falando de tribulação, de perigos, está falando de espada, está falando de angústia, de todo tipo de tragédias. E ele fala: qual desses nos separa do amor de Cristo? E nada pode nos separar. Então a morte física não nos separa do amor de Deus, porque milhares morreram e até hoje morrem em Cristo Jesus. Morrem não de morte natural, morrem como mártires, perseguições, incendiados, jogado em boca de leão, jogado em calabouço, jogado na prisão para morrer à míngua, matado a pauladas, arrastado pelas ruas como fizeram com Tiago, pauladas até esvair-se da vida física, mas isso não o separou de Deus. Eu, em um dos vídeos, recomendei e te recomendo: compre o CD Os Heróis da Fé e ouça: esses homens morreram
mas não perderam a unidade em Cristo. Nada nos separa do amor de Cristo. Guarda estas palavras, elas vêm do coração de Deus para os nossos corações.